Olá, meus jovens! Estamos aqui reunidos para mais um conteúdo novo, totalmente excelente de cálculo numérico, né? Começando aí essa semana, você que já viu os métodos iterativos, né? Para sistemas lineares, ela pode esquecer aquilo, né? Passou é passado, nunca mais você vai ver nada na vida sobre aquilo. Na verdade, mentira, mas tudo bem. Vamos aqui para o nosso conteúdo dessa semana, que é interpolação polinomial, certo? Então, o comecinho dele baseado aí nas matrizes e tal, e aí a gente vai resolver buscando formas alternativas para evitar esse cálculo, né, com matrizes e tal, que é tão complicado, né, senhor? Pelo amor de Deus. Vamos para frente. Então, nesse conteúdo aqui desta semana, 3 coisas. Interpolação polinomial, e aí dentro da interpolação polinomial, né, a gente tem a interpolação via sistemas lineares, e nós vamos fazer nessa semana os polinômios de Lagrange. Na outra semana a gente vai fazer os polinômios de Newton e vamos tentar fazer também uma parte de análise do erro, né, análise da qualidade da aproximação que a gente vai fazer usando essas técnicas. Tranquilidade, beleza? Vamos para frente então. Neste vídeo, nestes slides, neste conteúdo, estou usando esta bibliografia aqui, tá? Da análise numérica, o livro da Ruggiero e o querido livro em Python, né? Que você já deve ter baixado aí. Então vamos lá, né? Para motivar aqui as ideias, né? Você pensar assim. Suponha que você tenha lá um experimento que mede o calor específico da água e a temperatura. E aí você faz essas observações aqui. Ó. Você faz 4 observações, né, para cada temperatura, uma medida de calor específico. Tranquilidade. Qual é a coisa da bagunça aqui de fazer uma interpolação, né? O que é interpolar? É você buscar valores entre alguma coisa, certo? É você ter os extremos, né? Buscar uma forma de preencher o meio, tá? Então, uma das perguntas que a gente poderia pensar, né? Duas, na verdade, são essas duas aqui, ó. Qual seria o calor específico quando a temperatura é 32,5, né? Porque a gente não tem esse valor, a gente não conseguiu medir, né? Faz de conta que é muito caro para fazer esse experimento, né? Ou seja, você vai gastar o seu dinheiro para fazer esse experimento aí e ele é caro pra caramba para fazer, e a gente só conseguiu pagar para fazer 4 vezes. Aí a pergunta, qual seria o calor específico se a temperatura fosse 32,5, né? Ou seja, estaria bem aqui, né, cara? Eita fé. E aí? Qual seria o calor específico? Ah, não é 32 não, é 32,5. Qual seria o calor específico, né? E a outra pergunta, se a gente sabe o calor específico, qual seria a temperatura, né, que a gente teria? Para um calor específico de 99841. Onde estaria 99841? Estaria por aqui também. Oh meu Deus do céu, copiei os números errados, olha só. Eu acho que aqui era um 9, tá? Aqui, ó. Ou não é? Sei lá, depois eu olho. Ah não, aqui é decrescente, tá certo, é decrescente. À medida que, à medida que o calor, a temperatura aumenta, o calor específico vai diminuindo ali um pouquinho. Então, qual seria, né, o 99841? 99841 estaria entre esses dois aqui, né? 0,99841. Que temperatura, né, geraria para este calor específico? Não sei, né? Porque a gente não tem, não fez, não sabe como é que faz, socorro, meu Deus. Então, a ideia é, com recursos limitados, né, ou seja, com pontos que não são contínuos, a gente conseguir calcular alguma coisa
deste experimento sem ter que fazer o experimento. E a ideia qual é? Fazer esta aproximação sabendo que está errado, claro, mas tendo uma medida para esse erro, certo? Lembrando que tudo que a gente faz aqui em cálculo numérico está errado, mas a gente tem que saber qual é o tamanho desse erro, beleza? Então tá bom, essa é a motivação, né? Você ter dados limitados e conseguir fazer uma interpolação, né? A interpolação tem que lembrar que é entre os valores, tá? Por isso que é interpolação, né? Não é extrapolação. Tranquilidade? A gente vai tentar fazer uma extrapolação usando interpolação para ver o que dá. Beleza? Então vamos lá, os objetivos, né? Determinar uma função dentre uma família de funções que a gente escolhe, né? Que, né, nós escolhemos quais são essas famílias, né? Nós escolhemos, vou anotar aqui, os tipos de funções, certo? E aí o que acontece? Para a gente fazer uma interpolação, a função g tem que coincidir com os dados, tem que ser igualzinho, certo? E aí tem que ser possível, né, determinar os valores fora dos dados disponíveis, né? Aqui eu botei fora dos dados disponíveis, né? Mas faz uma limitação aí, ó. Mas entre, né? Os valores, calma, os valores máximos e mínimos, tá? Da bagunça aí, porque senão a gente está fazendo uma extrapolação. E aí a extrapolação fazendo com polinômio, você vai ver ali e fica meio esquisito. Beleza? Ficou claro quais são os objetivos aí? A gente tem um monte de dados espalhados e quer determinar alguma coisa entre eles. Beleza, vamos pra frente. Vamos fazer um exemplo, começar de leve, começar suave, né? E já fazer aqui o desenvolvimento para que comecemos a trabalhar as expressões da forma que tem que ser aqui em cálculo numérico. Então vamos lá, suponha que você tem aí dois pontos no plano, né? Um 1 e um 2. A gente sabe que esses pontos determinam uma única reta. Qual será a equação dessa bandida aí, né? Então você tem lá, vou fazer aqui, ó, plano cartesiano, aí você tem um pontinho aqui, ó, 1, 2. Aí você tem aqui, né, 1, 2. E aí você tem os pontos. Olha aí. Esse aqui. Esse aqui. Qual é a equação dessa reta, né? Então, nossa família, quando eu falo de retas, eu estou falando que é o conjunto das retas, ou seja, né, funções lineares, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um sistema linear para determinar a equação dessa bendita reta, né? E aqui eu já vou começar a trabalhar a forma de escrever essas equações aqui, certo? Então vamos lá, equação da reta, né? Pera aí. Equação da reta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que essa reta vai ser uma função de x. E aí lembra que você botava assim, ó, é ax mais b. Pois é, nós vamos usar aqui as bagunças diferentes. Nós vamos fazer assim, ó, f de x vai ser igual a A0 mais A1x, certo? Então aqui você vai ter a constante para cá e essa outra constante para cá aqui, certo? Então de que forma? A0 e A1 são constantes reais que determinam essa reta aí. Opa, determinam a reta. De boa? O que a gente vai fazer? A gente quer determinar justamente essas duas constantes, porque nossa família de equações, né? Nossa f caligráfica. Eu não sei fazer aquele f caligráfico não, gente. Socorro. E agora? Como é que era lá, rapaz? Espera aí. Esse f... esse f aí vai ser... Faz de conta aí. Nossa f é o que, né? Toda f de x... constante aí, constante, né? Contínua nos reais tá o que?
f de x é a0 mais a1x. Essa é a nossa família de funções. E aí eu quero, dentro dessa família de funções, determinar qual raio de função é essa que passa por aqueles dois pontos lá. Certo? Então, nossos pontos, né, são 1 e 2, 2. Certo? A g de x, que é a f, né, que essa g que eu chamei de g, né, cara, mas vai ser um polinômio, tem que ser uma função que faça o seguinte: g de 1 seja 1 e g de 2 seja 2. Certo? Então, ó, supondo que a nossa g é, na verdade, aquela reta lá, a gente vai botar isso aqui lá dentro. Certo? Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, né? É a0 mais a1, o x, né, do g de 1 aqui é 1, e esse valor aqui dá 1. E aí eu tenho a0, a1 vezes 2, porque o x é 2, e aqui vai dar 2. Certo? Ai, meu Deus, apaguei o sistema. Então, esse é o sistema que a gente vai resolver, né? Olha só, jovem, né? Voltou para sistema linear, né, cara? Que beleza. Então, olha só, as variáveis desse sistema, né, são a0 e a1. São a0 e a1, certo? Então, nós vamos resolver aqui, né? De que jeito você quer resolver esse sistema? Então, a gente pode pensar aqui, ó, para evitar de ter que fazer esse monte de conta, a gente bota aqui, né? É 1, 1, 1 e 1, 2, 2, né? Para resolver aqui, eu vou pegar esse aqui e subtrair da primeira, né? Então, a linha 2 vai ser igual à própria linha 2 menos a linha 1. Aí, eu vou ter o seguinte, ó, 1, 1, 1, aí 1 menos 1, 0, 2 menos 1. 0 não, né, gente? 2 menos 1 é quanto, gente? É 1, né? E 2 menos 1, 1. Então, ó, da última linha, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? O meu A1 é igual a 1, né? Olha aí. Então, na primeira linha, substituindo, o meu A1 é 1, então na primeira linha eu tenho A0 mais 1 vezes o A1 vai ser igual a 1. Então meu A0 tem que ser 0. Olha aí que bonitinho. Portanto, né, a equação, né, g de x vai ser igual a, o A0 é 0 e o A1 é 1. Então fica 1 vezes x. Então, g de x é igual a x, né? Claro, né? Se é claro, se vai passar no ponto 1, 2, 2, é claro que o y é igual a x, né? Belezura? Então, aqui, ó, a gente fez um exemplinho com sistema linear. Belezura? Esse aqui não tem graça, né? O que tem graça é o próximo, certo? E aí, para não ficar tão grande esse vídeo aqui, vou separar e vou começar esse exemplo no próximo vídeo. Belezura? Então tá bom.